Olá, alunos do sexto ano, bem-vindos à nossa segunda aula de História. Sou Jorge de Wellington, seu professor. Hoje nós vamos abordar a origem e a dispersão dos seres humanos pelo nosso planeta Terra. Nós vamos falar sobre a origem dos seres humanos, levando em consideração as duas vertentes, o criacionismo e o evolucionismo. A parte da evolução dos seres humanos, ela vem explicar, e nós vamos entrar com mais detalhes, da parte dos primatas, onde surgiu primeiro os primatas, os macacos, depois vai passando por todas as espécies, até chegar aqui ao nosso homem, ao nosso dia a dia, né? O nosso homem moderno, os nossos irmãos, o homem contemporâneo. Bom, mas para entendermos melhor a origem humana, isso vem já bem de quase 200 mil anos atrás. E isso sempre despertou o interesse nas áreas de filosofia, ciência e também da religião. No entanto, entender onde surgiu o homem e como ocupou os continentes é um verdadeiro desafio e requer a abordagem multidisciplinar para interpretar dados que podem ter mais de 200 mil anos, como eu disse. Nisso, nós temos duas teorias que tentam explicar o surgimento da humanidade: a teoria criacionista e a evolucionista. O criacionismo foi, durante a maior parte da história humana, que tentou explicar sobre a origem da vida na Terra. E esteve ligada sempre à religião. Em muitas religiões, há a presença de um Deus superior e eterno, responsável único pela criação de tudo que existe. Essa linha de pensamento é chamada de criacionismo. Deus cria o homem do barro e cria todas as coisas, como aqui o planeta Terra, o nosso planeta e todos os seres vivos, né, a fauna, a flora e etc. Mas também nós temos a questão científica, que tenta explicar a origem dos seres humanos. E isso motivou intensas pesquisas durante séculos, que levaram os estudiosos a elaborar teorias que explicassem a nossa origem, ou a origem da vida na Terra. Atualmente, o evolucionismo, que é o contrário do criacionismo, é a teoria aceita pela ciência para explicar como surgiu a enorme diversidade de seres vivos que habitam o nosso planeta Terra. As bases dessa teoria foram criadas pelos naturalistas ingleses Charles Darwin e Alfred Wallace. Aqui nós vamos perceber nessa imagem o evolucionismo, que vem desde os primeiros seres humanos, né, os primeiros seres vivos, anaeróbicos, amebas, e vem se ramificando, né, com plantas, animais, a fauna, a flora, até chegar aqui nos seres humanos, passando pelos dinossauros, os primatas, macacos, até chegar ao homem moderno, como nós vimos na imagem anterior. E isso, o gênero Homo, que nós fazemos parte, originou-se há cerca de 2 milhões de anos atrás. Também nós temos o Homo habilis, como nós estamos vendo aqui, né? Muito simpático, por sinal. E o Homo habilis, ele já tinha habilidade, habilis vem de habilidade, de fabricar utensílios simples de pedra, como nós estamos vendo aqui na mão, e alimentava-se de vegetais e carnes. Provavelmente desenvolveu uma forma de linguagem. Ossos dessa espécie foram encontrados no leste da África, e nós vamos ver essa parte quando for explicar a dispersão dos seres humanos. Outra espécie é o Homo erectus, praticamente do meu tamanho. Além de utilizar utensílios de pedra lascada, como machados, eles eram bons caçadores, né? Bons caçadores. Foi provavelmente a primeira espécie a deixar a África. Em 2001, como falei, o nosso presente não está tão distante, né? Praticamente 20 anos atrás, 19 anos atrás,
pesquisadores encontraram na Europa Oriental ossos humanos pertencentes a essa espécie. Olha que interessante. O Homo neanderthalensis é muito parecido com o ser humano moderno, ou seja, com a gente, né? Comigo, com você. Eles eram caçadores e suas diferentes subespécies habitaram a Europa e a Ásia Ocidental, ou seja, já saiu da África e já foi percorrendo outro continente. Também nós temos a outra espécie, que é o Homo sapiens. Olha que interessante o nosso irmão. Ele surgiu nas savanas africanas e se espalhou depois por todos os continentes, ou seja, continente americano, asiático e também o continente da Oceania. Eles construíram instrumentos variados e mais sofisticados do que os seus antepassados. Desenvolveu também uma linguagem e expressões artísticas. O Homo sapiens, ou seja, o homem moderno, nosso irmão mais próximo, nosso parente mais próximo, foi a única espécie do gênero Homo que conseguiu sobreviver às catástrofes e às intervenções naturais, e também vem explicar aí a evolução a teoria de Charles Darwin, que é da teoria da evolução. Quanto mais forte a espécie, ela consegue sobreviver. Em 1974, foi descoberto na Etiópia, norte da África, o esqueleto de um australopiteco de 3,2 milhões de anos. Depois de se comprovar que se tratava de uma mulher, o esqueleto foi batizado com o nome de Lucy. Olha que interessante, né? Esses fósseis aqui. Em 2010, foi descoberto também na Etiópia um outro esqueleto de 400 mil anos mais velho que o de Lucy. A mesma espécie que ela foi batizado de Kadanumu. O esqueleto teria cerca de 3,6 milhões de anos. Descobertas contínuas levaram cientistas a concluir que o ser humano provavelmente surgiu na África e de lá se espalhou para os outros continentes. Prováveis rotas dos seres humanos para a América há cerca de 130 mil anos, os grupos humanos deixaram a região nordeste da África em direção ao sul da Península Arábica. Só uma pausa aqui na nossa aula. Essa da África para o mundo, a origem das espécies, da Lucy, Kadanumu, nós vamos finalizar nossa aula falando sobre a xenofobia e também sobre o racismo. Aí nós vamos entender melhor o que este passado, a origem da África, tem a ver com a nossa aula do presente, ou seja, o nosso dia a dia. Se os primeiros seres humanos saíram daqui do norte do continente da África e percorreram a Ásia, a Europa, as Américas, também a Oceania, nós podemos já concluir que somos todos descendentes de africanos. Aí nós vamos entrar dentro da xenofobia e dentro do racismo, ok? Bom, há 12 mil anos, os primeiros grupos humanos atravessaram o Estreito de Bering, que fica aqui nessa região entre o Alasca e a Ásia, né? A Rússia e o Alasca, que é um estado dos Estados Unidos da América. Essa travessia teria ocorrido na última glaciação, o período em que as geleiras, o mundo, estava vivendo um inverno rigoroso. Então, esse estreito do mar entre esses dois continentes estavam congelados, formando uma ponte, permitindo que os seres humanos atravessassem da Rússia, a Sibéria, para o estado do Alasca, ou seja, o continente americano. A maioria dos povos ameríndios se originou desses povos, ou seja, povos americanos. Vestígios encontrados no sítio arqueológico de Clovis, no México,
comprovam esta tese. Nas últimas décadas, várias descobertas indicam que a presença humana aqui na América pode ser muito anterior à cultura de Clovis. Por exemplo, nos sítios arqueológicos de Piedra Museu e Los Todos, na Argentina, bem pertinho daqui do Brasil. Há indícios da presença humana com 13.000 a 15.000 anos aqui nos nossos vizinhos, na América do Sul. Para muitos estudiosos, essas descobertas indicariam que, além dos grupos que teriam chegado ao continente por via do Estreito de Bering, lá do norte, pode ter havido outras ondas migratórias de seres humanos, que teriam chegado à América por via marítima, navegando pelo Oceano Pacífico e pelo Oceano Atlântico. Em Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais, a Luzia, nome dado ao crânio encontrado, apresenta traços faciais semelhantes aos dos africanos e dos aborígenes australianos. Assim, esses grupos fariam parte de uma outra onda migratória aqui para a América. Então, são várias linhas de teorias e de descobertas científicas que comprovam a dispersão dos seres humanos do norte da África, povoando todos os continentes. Não foi só uma onda migratória lá do norte da América, pelo Estreito de Bering. Houve também ondas migratórias de seres humanos partindo da Ásia, da Oceania e também da África, chegando aqui no continente americano, no continente sul-americano, no nosso caso, aqui em Minas Gerais, em Santa Luzia. Aqui nós podemos ver a nossa Luzia, a nossa mãe brasileira. A imagem da África para o mundo, ela vem relacionar para o nosso dia a dia, a nossa atualidade, o tema, a questão do racismo. Nós somos todos africanos. Nós podemos ver, desde aquele mapa da África para o mundo, que a nossa ancestral Lucy e também Kadanumu, que seria a nossa mãe, a mãe de todos os seres humanos, ela vem povoar. Então, se nós descendemos de povos da Etiópia, do norte da África, em nossas veias corre sangue de origem africano. Então, somos todos irmãos, somos todos iguais. Onde aqui cabe o sistema de racismo? Como nós vamos olhar para o nosso colega e apontar o dedo em questão de cor de pele e também de xenofobia, de origem de outros países. A nossa região é um berço de povos emigrantes, ou seja, que saem daqui do leste de Minas Gerais e vão procurar outros países para trabalharem, para crescerem profissionalmente, economicamente, para conseguir lá fora o que não consegue aqui dentro, ou até mesmo o sistema cultural. Somos todos africanos, somos todos iguais. É uma luta constante pelos nossos direitos de igualdade, fraternidade, respeito. Então vamos pensar neste caso e neste assunto. Somos todos africanos. Vamos abraçar o nosso continente e os nossos irmãos. Bom, e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem do QR Code que aparece aqui no canto da tela. Se inscreva também em nosso canal do YouTube, deixe seu like, seus comentários e acesse nossas redes sociais, SMED-GV. Um ótimo estudo a todos e até a próxima aula.